Fala galera, bom dia, aqui é o Marcos e nós vamos começar então a unidade de especialidade em geologia. Eu sou formado em geologia pela UFMT e nós vamos então estar passando algumas especialidades que está dentro do cartão do MDA para que vocês como líderes vocês possam então estar desenvolvendo essa habilidade e também se aperfeiçoar nos conhecimentos da natureza. Aqui no cartão do MDA, nós temos uma série de conceituações que nós precisamos repassar para vocês. Então, neste momento, eu vou estar projetando aqui a, a aula que foi elaborada para que a gente possa, então, estar verificando aqui alguns conceitos que são principais da parte da geologia para que vocês possam, então, também estar aprendendo, né? Olha só, litologia. O que quer dizer a palavra litologia? A gente pode dividir ela em duas partes. A primeira parte de lito e a segunda é logia. Então, lito é rocha, né? E logia é o estudo ou a descrição. Então, litologia vai ser a descrição das rochas com base em características tais como cor, composição mineralógica, tamanho de grão, todas as características que elas são inerentes a uma camada geológica. Então, a litologia vai ser esse conjunto de fatores, esse conjunto de coisas incomuns que vão agrupar as rochas em um grupo, né? Então, no caso aí a questão da litologia. A próxima parte, camada. Então, a camada ela vai ser um espaço geográfico no qual ela significa que é uma estratificação de uma mesma litologia, ou seja, são camadas iguais ou são camadas diferentes. Quando você está lidando principalmente com rochas sedimentares, a camada ela vai ter o seu limite superior e o seu limite inferior, né? Então, quando nós lidamos de camada, vai ser um pacote, né? Vai ser, então, ela é definida por um limite superior e inferior, e tudo que está dentro desse limite vai ser, então, vamos dizer assim, grãos, elementos mineralógicos, que eles são homogêneos, eles são praticamente iguais. Então, uma camada, ela tem essas propriedades aí, tá? Agora nós vamos para a segunda conceituação, né? Dobras. O que é que são as dobras? Então, aqui dobras é uma deformação que elas ocorrem em rochas e que resulta do arqueamento de massas ou de camadas rochosas inicialmente planas com comportamento dúctil pela ação de tensões compressivas. Olha só que coisa interessante então. Nós temos que, na geologia, nós temos que imaginar bastante. Então vamos pensar numa areia. Essa areia, ela foi transportada pelo rio, pensa num rio. Aí esse rio levou essa areia para o mar ou para um lago, ou seja, para um lugar em que essa areia ela parou de ser transportada pela água e ela se precipitou no leito de algum corpo aquoso, seja lago, lagoa, rio, mar, oceano, enfim. E vários outros sedimentos foram ali depositados também. A princípio, esses sedimentos eles vão estar o quê? Inconsolidados, eles vão estar mais maleáveis, né? Só que agora você pensa que essa areia agora ela tem uma coluna de 100 metros de material que está em cima dela. Então, o que está embaixo dela começa a ficar enrijecido. É o que nós chamamos de diagênese. Então, ele começa a ficar mais duro aqui. Só que, se houver algum tipo de compressão dessas camadas, né, forças aí tectônicas, essas camadas que elas foram depositadas originalmente de forma horizontal, elas vão então se formar dobras, ou seja, aquelas camadinhas que estavam retas, elas começam a se dobrar. Então, isso é o comportamento dúctil, que é, na verdade, esse comportamento maleável das camadas rochosas ali. E isso principalmente elas vão acontecer então rochas sedimentares e rochas metamórficas, né? Vai depender muito do grau de metamorfismo que vai ocorrer, né? O quão vai ser impactar essas rochas.
Se elas forem muito impactadas, elas vão deixar de ser uma rocha sedimentar para ser uma rocha metamórfica. Isso nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tá? E aqui no cartão de líder, também, ela vem dizendo assim, com alguns conceitos. Anticlinal ou sinclinal, antiforme e sinforme. Vamos olhar aqui então este exemplo. Olha só o que é que eu estava dizendo para vocês. Primeiro, então, o sedimento eles estavam o quê? Horizontalizados. E por algum motivo ou razão, houve aqui um esforço tectônico e essas camadas que estavam retas, elas começaram a ser dobradas. É lógico que vai existir vários graus de deformação. Por exemplo, aqui você já tem uma assimetria entre elas, ou seja, esse eixo aqui, ó, que você pode ver, você está vendo que forma tipo uma linha entre a parte superior da dobra e até aqui, ó, dentro dela interior, isso nós chamamos de flanco. Então, esse flanco ele é diferente desse, por isso que ele é assimétrico. De igual forma esse daqui. Mas voltamos ali às nossas definições de anticlinal e sinclinal, antiforme e sinforme. Veja, anticlinal é a mesma coisa que antiforme. Sinclinal é a mesma coisa do que sinforme. São sinônimos, tá? São sinônimos. Então você pode falar que é uma sinclinal, que é uma anticlinal, que é uma antiforme e que é uma sinforme. Agora não é o ideal que você misture os termos. Por exemplo, você falar em anticlinal e depois você falar em sinforme. Ou você falar em antiforme e falar em sinclinal. Mas basicamente o que é essas formas então? Aqui já está dizendo para você. Essa parte da concavidade, quando ela é para cima, pensa num sorriso. Essa parte superior, a concavidade dela voltada para cima, é uma sinclinal ou é uma sinforme. Enquanto o outro lado dela, que é a parte côncava aqui, convexa, perdão, vai ser a sinclinal ou a antiforme. Então as dobras elas podem ser classificadas em pedaços, né? Vai ter então o pedaço da anticlinal ou antiforme e vai ter o pedaço da sinclinal ou da sinforme. Basicamente, o que o cartão está querendo trazer para vocês são essas informações. Aqui você vai ter diversas outras tipos de dobras que vão ocorrer, né? Mas nós não precisamos entrar nesses quesitos somente na questão do que é uma dobra e também dessas duas principais partes da dobra. Agora, vejam vocês. Nós estamos falando então que as rochas elas podem ser dobradas e que ela está móvel, ela está dúctil. Só que pense, se você pega, por exemplo, uma caneta e você tenta fazer uma força com ela, vai ter um momento em que ela dobra, mas tem um momento em que ela rompe. Nesse momento que o material rompe, nós chamamos que é o limite dúctil-rúptil, ou seja, a propriedade do material ela deixou de ser plástica, ela deixou de ser maleável e ela rompeu. Da mesma forma, nas dobras, quando o material rochoso, o material geológico, ele deixa de se comportar como dúctil e se rompe, aí então nós temos uma falha geológica, né? Então, esse limite pode estar associado, as falhas podem estar associadas às dobras ou não necessariamente, porque vai ter material que ele não vai ter essa propriedade dúctil de formar uma dobra, ele vai se romper. É a mesma coisa que você pegar, por exemplo, um material duro, vamos supor aí um tijolo seco. Você consegue dobrar um tijolo? Não consegue. Se você faz uma pressão nele, ele já vai se quebrar. Então ele não tem ductibilidade, ele somente tem a propriedade rúptil. E então, aqui na questão da falha, é isso que acontece. A falha geológica é uma ruptura ou cisão de um bloco de rochas ou de faixas estreitas da superfície, que é responsável pelo deslocamento da sua parte. Então, nós vamos ter também tipos de falhas. Aqui no cartão, nós já vamos entender quais são esses principais tipos de falhas, tá? Vamos falar aqui primeiro então da falha inversa.
Então você pensa que este bloco, que ele está levantado, que ele estava aqui, na posição de baixo, certo? Eles estavam horizontais. Esse limite e esse limite, eles eram coincidentes. No entanto, devido a um esforço tectônico, esse bloco daqui, ele subiu em relação a esse. Você consegue entender de que este bloco ele está no mesmo lugar e que somente este bloco subiu? Então você consegue imaginar isso por este plano aqui, ó. Nós chamamos isso de plano de falha. Então, o plano de falha vai dizer para mim qual bloco subiu ou qual bloco desceu. Então, nós temos uma falha inversa quando este bloco ou qualquer outro bloco ele vai subir em relação a este bloco que ficou parado aqui, né? Então, isso é uma falha inversa. Agora, vamos falar aqui da falha normal, então. Percebe que este bloco continuou parado e que este bloco desceu. Olha aqui ó, o plano de falha. Então, se essa camada estava aqui e agora ela está aqui embaixo, aqui nós tivemos o quê? Uma falha normal. Ah, Marcos, e que essa falha transcorrente aqui? Beleza, nós temos a falha transcorrente. Vai ter momentos em que o bloco ele não vai subir e nem descer, mas ele vai se movimentar lateralmente. Então, nós temos o quê? Nós temos uma falha transcorrente, né? Em que o bloco ele se movimenta lateralmente. Esse é um caso muito clássico ali da questão da Califórnia, nos Estados Unidos, a falha de San Andreas, em que ocorre esse tipo de falhamento, é uma falha do tipo transcorrente, e que o bloco ele se movimenta um horizontal ao outro, né? Existem outras classificações aqui dentro das falhas transcorrentes, mas nós não precisamos entender isso agora. O que acontece que o cartão de líder vem propondo para nós? Nós precisamos entender o que é capa, o que é teto, o que é lapa e o que é muro. Da mesma forma como na questão das dobras, da sinclinal e sinforme, anticlinal e antiforme, são sinônimos isso daqui, tá? Então, quando nós analisamos um bloco geológico ou um diagrama, nós temos que pensar quem subiu e quem desceu. No caso, se nós formos aplicar a denominação capa e teto, ou lapa e muro, vai ser o seguinte, olha só. Esse bloco que ele ficou imóvel, você pode chamar ele de muro, certo? Você pode chamar ele de muro. E se esse bloco aqui que se movimentou, você pode chamar ele de teto, tá? Aqui na questão da falha inversa, qual que é o teto e qual que é o muro? Qual que é o teto e qual que é o muro? O muro está parado aqui. O teto subiu. Então, o bloco que se movimenta vai ser o bloco que nós vamos denominar. Então, aqui é o muro e aqui é o teto. Ah, e se eu quiser utilizar lapa e capa? Então, beleza. Então, em vez disso daqui ser muro, isso daqui vai ser lapa. E em vez disso daqui ser teto, nós vamos chamar de capa. É a mesma coisa. É sempre em relação ao bloco que está se movimentando. Marcos, e com relação à falha transcorrente? Não se denomina desta maneira. As falhas transcorrentes nós denominamos elas de sinistral e destral. Mas o cartão de líderes não pede para que você desenvolva essa parte, tá? Somente com relação à lapa e à capa, tá? E o que é uma falha de empurrão? Você observa aqui o plano de falha? Então, o plano de falha, se ele for pouco inclinado, assim, for quase horizontal, essa angulação que ela for menor, isso daqui vai ser uma falha de empurrão. Então, basicamente, o que diferencia uma falha de empurrão dos outros tipos de falha
é somente aqui a questão da angulação do, do plano de falha, tá? Então, de igual forma, você pode ter uma falha de empurrão e ter falhamentos normais e também falhamentos inversos, só que nós vamos chamar de empurrão devido ao baixo ângulo de mergulho aqui, tá? Próxima parte, nós vamos agora então para a questão de delta, né? O que é um delta? Então, o delta é a foz do tipo que é aquela que se forma em vários canais de ramificações, os quais o curso da água ou rio se liga ao corpo da água em que desaguará. Esses canais são entremeados de ilhas e característicos de rios de planície, ou seja, de áreas de pouca declividade. Normalmente, os deltas eles vão estar associados então a grandes rios de planície, ou seja, de locais planos em que eles vão estar desaguando no mar, tá? Não temos caso de formação de delta dentro do continente. Então, os deltas são rios que são um tipo de foz, né? Um tipo de rio que vai desaguar no mar. Um grande exemplo que nós temos é o delta do rio Nilo. Então você pode ver, né? Aqui a gente está inserido num deserto, são poucas declividades, o rio ele é bem assim calmo no sentido de que ele não é um rio de corredeira e quando ele vai desaguar no mar ele forma esse tipo de feição, aparece um leque, parece um triângulo. E aqui o rio que antes possuía um canal apenas, ele vai se ramificar por vários canais. Vai formar então ilhas e outras coisas que são características de delta. Mas isso daqui, a proporção chega a ser de 1.000 quilômetros aqui, o delta do rio Nilo, é o maior delta do mundo. Nós temos também casos brasileiros, né? Não tão bem desenvolvidos quanto o delta do Rio Nilo, mas nós podemos fazer uma associação de que o rio Amazonas, quando deságua lá no norte do Pará, também pode se formar um tipo de delta, tá? Agora os leques aluviais. Diferentemente dos deltas, o leque aluvial ele é um depósito de sedimentos clásticos. O que é sedimentos clásticos? A areia, a argila, cascalho, material que você pode ver no rio. E ele é depositado no sopé de uma área montanhosa, distribuindo-se como um grande leque triangular a partir do vale a montante. A geometria do leque aluvial vai ser parecida com o delta. No entanto, o leque aluvial ele se forma dentro do continente. Então pensem comigo. Você tem um rio que ele está carregando bastante material, bastante areia, bastante cascalho, bastante argila. Só que esse rio ele possui muita velocidade. Então, quando ele vai estar passando pelo meio de uma montanha e de repente existe uma quebra de terreno ali. E esse rio agora ele vai parar, né, a sua energia vai cessar. Então, toda aquela quantidade de material que ele estava carregando, ele vai parar de transportar e ele vai espraiar isso assim que o terreno ficar plano. Então, os depósitos de leques aluviais eles são caracterizados por material mal classificado, muitas vezes com níveis grosseiros, né? Conglomerados, fanglomerados, nos canais fluviais, com muita energia que ocorrem rios anastomosados. Nós vamos ver isso daqui a pouco, qual que é esse tipo de classificação. Olha só, então a gente tem aqui uma montanha e o rio que passa por aqui, ele carregou muito material sedimentar. Ele erodiu essa montanha. E quando ele chega nessa parte mais rebaixada, ele espraia todo esse material. Olha só, esse material ele é espraiado. E isso acontece então dentro do continente, certo?